Vamos então começar o último vídeo aí de hoje. Hoje é só 2 vídeos bem tranquilos, tá? Só falta a questão 3 e 4. 3. Um copo com formato interno de um cone circular reto com 16 centímetros de altura e 8 centímetros de diâmetro da boca contém certa quantidade de água. Colocando-o sobre uma mesa de modo que o eixo do cone fique na posição vertical, constata-se que a água atinge 12 centímetros de altura em relação ao vértice do cone, conforme mostra a figura. Calcule o volume da água contida no copo em mililitro. Então, ele quer só o volume da água. Então, tá muito tranquilo para vocês pensarem aí. Analisa agora a questão, pausa o vídeo e tente fazer. Vamos lá? Então, o que vocês pensaram aí? Se ele está querendo, pessoal, o volume, calcule o volume da água. Esse volume é justamente toda essa parte azul aqui, esse volume. E esse volume vai ser o volume do cone. Se você pensar pela fórmula, você tem volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então, se eu quero o volume da água, eu quero o volume do cone. Vamos pensar o que nós temos. Dessa fórmula, eu tenho a altura do cone, que é 12, perfeito. Eu tenho o raio desse cone? Não. Então, esse raio aqui, ó, a gente não tem, tá certo? Então, a gente tem que descobrir qual vai ser a medida desse raio aí, tá certo? Então, como que você vai fazer isso? A gente tem um cone maior. Lembra que na aula de sexta-feira eu falei com vocês sobre semelhanças de cone, né? Que existe uma razão de proporcionalidade? Então, aqui eu tenho 2 cones, o maior e o menor. Então, eu consigo fazer uma proporção. Eu sei que o diâmetro aqui é 8, então significa que esse raio aqui vale 4. Então, eu consigo fazer a relação de proporção entre as alturas e os raios. Então, eu tenho que 16 está para 12, assim como 4 está para o R, tá? Então, eu estou associando os valores dos 2 cones. Se você não conseguir visualizar, eu sugiro que você faça esse desenho aqui, ó, para você entender o que está acontecendo, para você enxergar os triângulos semelhantes, tá? É algo parecido com isso. Então, eu sei que esse trecho vale 12. Esse R eu não tenho. Esse R de cima eu sei que vale 4, certo? E aí, essa altura maior, a gente sabe que ela vale 16. Então, a relação de proporção, ela vai ficar assim. 16 está para 12, a altura do grande está para a altura do pequeno, assim como o raio do grande está para o raio do pequeno, que eu não sei, tá certo? Então, eu tenho que 16R é igual a 12 vezes 4. R é igual a 12 vezes 4 dividido por 16. 16 dividido aqui por 4, vai sobrar um 4 embaixo. E 12 dividido por 4, eu sei que meu raio vai ser igual a 3 centímetros. E agora ficou moleza calcular esse volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. A altura do cone é 12, tá certo? Dividido por 3. Esse 3 com o 3 daqui já era, ficou em 3. 3 vezes 12 dá 36 pi centímetros cúbicos, certo? Só que ele está te pedindo em mililitros. E eu expliquei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, a transformação para a medida de capacidade, no caso, vai ser 36 pi mililitros. E aí eu fecho mais essa questão, tá certo? Então, eu tenho a semelhança de cones aí. Eu tenho o cone grande, que é esse daqui, e ele quer que você associe com o cone menor, que é esse verdinho aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a questão 4. Vamos lá, pessoal. Última questão de hoje. Prato da culinária japonesa, o temaki é um tipo de sushi na forma de cone, enrolado externamente com nori,
uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas e recheado com arroz, peixe cru, ovos de peixes, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha. Um temaki típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto, em que o diâmetro da base mede 8 centímetros, 8 centímetros e a altura 10 centímetros. Sabendo-se que um temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do seu recheio e que a densidade do salmão é 0,35 gramas por centímetro cúbico, e tomando π igual a 3, a quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki é de... Então, pessoal, eu nunca comi um temaki e não é uma coisa que me atraia, né? Peixe cru com ovos de peixe, vegetais, pasta de maionese e cebolinha. Eu acho que não deve ser bom, não. Depois vocês me digam aí, por favor. Então, o temaki tem o formato de um cone. Ele já te deu algumas medidas aqui importantes, né? Ele falou sobre o diâmetro da base. Deixa eu marcar aqui para vocês. Sobre o diâmetro da base. Se ele falou diâmetro, significa que você tem raio. Tá ótimo. Ele te deu a altura também desse cone, né? Ele fala que o peixe representa 90% do recheio. E ele te dá a densidade. Nós já fizemos questões com densidade, tá certo? Ele quer que você use π igual a 3 e calcule a quantidade de gramas, né, de salmão que tem nesse temaki. Então, hora de pausar e tentar fazer. E aí, pessoal, como é que foi? Vamos ver se vocês acertaram? Então, separando as informações, ele fala que o diâmetro da base é 8, ou seja, o raio vale 4 centímetros. Ele já te deu a altura, que é 10 centímetros, tá certo? Ele quer saber quantas gramas, mas ele te deu a densidade, que é 0,35 gramas por centímetro cúbico. Ele quer que você use π igual a 3, tá certo? Se ele te deu a densidade, você deve se lembrar, porque eu já fiz questão disso, que densidade é igual a massa dividido por volume. Dessa fórmula, o que nós temos? Eu tenho a densidade, que foi dada na questão, a massa é justamente a pergunta da questão, e o volume a gente não tem. Mas tem como encontrar esse volume? Tem, né, pessoal? Por quê? O volume do cone é dado por área da base vezes a altura dividido por 3. E dessa fórmula a gente tem tudo. A gente tem raio e tem altura, então é só substituir. Então ficou assim, volume é igual a π, então use 3, vezes o raio, que é 4, ao quadrado, vezes a altura, que é 10, tudo isso dividido por 3. Esse 3 com esse 3 você vai cancelar, facilitou sua vida. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 10 deu 160. Então, já descobriu o volume, 160 centímetros cúbicos. Mas ele disse que o volume representa 90% do recheio, né? Então, eu vou calcular os 90%. Então, 90% do volume. Ou seja, 0,9 vezes 160. Fazendo as contas, possivelmente vocês encontraram 144. Esse vai ser o volume do temaki. Agora, eu quero descobrir quantas gramas tem esse temaki. Então, agora é a hora de usar a fórmula do volume. Então, vai ficar assim, a densidade é igual a massa dividido por volume. A densidade é 0,35. A massa é o que eu quero saber. E o volume do temaki, que é 144. Logo, a massa é igual a 144 vezes 0,35. E vocês descobriram que essa massa é 50,4 gramas. Como ele quer um valor aproximado, então a melhor resposta para você marcar é a letra D. Então, é uma questão bem tranquila, mas que envolve alguns conceitos importantes aí, tá certo? Pessoal, por hoje é só, tá certo?
O dever que vocês vão fazer tá bem aqui, ó. Hora de praticar, página 526, questão 51 a 53 do livro do Paiva, tá certo? Aula de sexta-feira, aula importantíssima sobre tronco de cone. Vejo você lá. Até mais.